Na verdade, nos estúdios Flow, a gente está há alguns meses, né, com essa parceria e a gente já tem dado alguns recados, por exemplo, sobre a ampliação do hospital ortopédico, né? E quando a gente falava sobre essa notícia, a gente sabe que muita gente tinha dúvida que a ACD recebia só crianças ou não, Uhum. se também recebia adultos, né? E é interessante também contar na história da Carol, que ela é paciente desde 2021, você tem 24 anos, né? Então você Sim. já era adulta quando você se tornou paciente É. da ACD e teve Aham. todo o suporte necessário, né? Sim. Conta um pouco da sua história pra gente. Então eu tive AVC em 2020, era época de pandemia. Eu morava no Rio Grande do Sul. Daí, 7 de setembro, eu tive o AVC. Fiquei internada 3 meses. Na época que eu tive, eu pouco sabia do que era AVC. Eu sabia só que a pessoa ficava muito tempo debilitada. Então, eu pensei, e agora como vai ser a minha vida, né? Então, quando eu tive, eu fui descobrindo aos poucos. Aí, depois que eu saí do hospital, ainda estava precisando de muitos cuidados. Fui para casa, ali no Rio Grande do Sul ainda, numa cidade próxima, que era a casa dos meus pais. Daí eu fiquei lá uns 9 meses. Aí, em julho de 2021, eu vim e fui atendida na CD. Aí a minha mãe, ela que recorreu todos os cuidados da CD, foi ela que pesquisou tudo. E na época a gente assistia ao Teleton desde criança, eu assistia. Então a gente já sabia o que era. Mas muitas pessoas acabam não sabendo, tendo um distanciamento muito grande. Uhum. E aquilo tá ali do lado, sabe? A CD estava ao nosso lado. E a gente recorreu a ela e ela nos abraçou. Assim que a gente foi chamada, a gente veio e daí começou todo o tratamento. Em julho vocês entraram em contato, é isso? Isso, exato. E aí começou o atendimento. Em setembro. Em setembro. Então foi logo. Porque eu comecei o atendimento mais rápido por conta do plano de saúde. Mas 80% dos atendimentos são SUS. Então, acaba sendo que uma escolha que a gente fez. Vamos ser atendidos por qual? Pelo plano ou SUS? Como a AVC acaba sendo um acidente que você precisa ter cuidados rapidamente, então a gente optou pelo plano. Você estava sozinha na hora que aconteceu o Não, eu AVC? estava com os meus pais, porque como é o AVC, um acidente vascular cerebral, pode ser causado por isquemia, que falta sangue no cérebro, ou por hemorragia, ter excesso de sangue. Daí, no meu caso, foi hemorragia, que são mais ou menos em torno de 20% dos casos. E daí, como aconteceu esse, foi por conta de uma MAV, uma má formação arteriovenosa. Daí isso causou o AVC. Eu acabei nascendo com ela e não sabia. E daí eu tava com os meus pais, que não era comum
de acontecer, mas eu estava com eles. Deus sabe o que faz, né? Exato. Daí, a minha mãe contou que eu comecei a bater no vidro de fortes dores de cabeça, montei. Daí eles estavam perto do hospital e foram correndo para o hospital, me levaram, eu tive 2 paradas, logo fui internada para uma cirurgia. Fiquei em coma 12 dias. Nossa, Carol. Uhum. E aí, quando você entrou na ACD, quais foram, qual foi, assim, a bateria de tratamentos que você teria que fazer? Fisioterapia, fonoaudiologia, como é que foi definido isso? Então, no começo, assim que você marca, primeiro é feita uma avaliação global. Daí eles conseguem determinar quais são os tratamentos. Aí eu fui com uma pilha de tratamentos, porque era fisioterapia, fonoaudiologia para paralisia facial, para fala e para disfagia por conta da traqueostomia. Daí eu precisei fazer também. Daí eu fiz terapia ocupacional, a fisioterapia aquática, que foi a primeira que eu acabei iniciando. Daí ela me ajudou muito na questão do tronco, porque o AVC, ele me causou hemorrágico cerebral, então é muito perto do tronco. Daí ele me causou sequelas graves no tronco. Então, um movimento simples do tronco, como ir até o pé, o joelho, eu não conseguia fazer. Daí, a fisioterapia aquática me ajudou bastante. Aí, quando eu iniciei a terapia ocupacional, fizeram também isso com fisioterapia, para eu conseguir fazer as atividades básicas do dia a dia. Daí, em relação ao fono, foram tudo estendendo. Aí também me colocaram para Locomate, que é uma das tecnologias robóticas da CD, e que era o último, porque exigia bastante força muscular. Daí hoje eu faço o andago, que é um pouco mais exige um pouco mais do que a Locomate. Porque você já tá mais forte fisicamente. Exato. Uhum.